Como é que a gente trata o paciente com fibrilação atrial? Qual é o manejo desse paciente? A gente vai identificar aqui 5 passos que são fundamentais. Primeiro, avaliar a presença de instabilidade hemodinâmica ou sintomas graves, que nesse paciente a gente vai ter que agir de forma urgente, identificar e tratar fatores de risco e condições associadas, acessar o risco de AVC e a necessidade de anticoagulação, checar a frequência cardíaca e necessidade de controle e avaliar a necessidade e viabilidade de reversão para o ritmo sinusal. Vocês podem ver que eu botei, não foi à toa que eu botei por último a necessidade de reversão para ritmo sinusal, porque isso não vai ser para todos os pacientes. A gente tem que ver várias outras coisas antes da gente pensar se vai reverter esse paciente para ritmo sinusal ou não. Então a gente vai agora ver passo a passo como é que a gente maneja esse paciente. Passo 1. Quando é que a gente vai fazer cardioversão elétrica emergencial? Instabilidade hemodinâmica, a gente vai ter que cardioverter esse paciente. O que eu chamo de instabilidade hemodinâmica? O paciente está com FA e rebaixamento do nível de consciência, ou está tendo síncope, hipotensão arterial sintomática, edema agudo de pulmão ou descompensação da insuficiência cardíaca. Descompensação da insuficiência cardíaca a gente tem que ver porque às vezes o paciente está descompensado por outro motivo e ele já tem uma FA permanente. A gente tem que ver se esse paciente realmente estava em ritmo sinusal, evoluiu para FA e isso descompensou a insuficiência cardíaca dele. Nem sempre as coisas estão relacionadas porque é bem comum um paciente com insuficiência cardíaca de longa duração ter uma fibrilação atrial. Paciente na fase aguda de AM com fibrilação atrial e frequência cardíaca elevada também, a gente tem que cardioverter esse paciente para diminuir a frequência cardíaca, diminuir o trabalho cardíaco, diminuir a isquemia, para depois levar esse paciente para o tratamento do infarto. Da mesma forma, paciente com dor anginosa típica em repouso e fibrilação atrial, outra indicação de cardioversão imediata. Tá? Segundo passo, a gente tem que identificar e tratar possíveis fatores causais e condições associadas. Identificar se o paciente tem doença valvar, que pode ser a causa da fibrilação atrial. O paciente pode chegar com uma fibrilação atrial recente, sintomática, a gente vai ver o paciente tem uma estenose mitral. Então a gente vai ter que abordar a doença valvar, senão a gente não vai resolver a fibrilação atrial dele. Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença coronariana, doença do nódulo sinusal, consumo de álcool, cafeína, tabagismo, obesidade, todos aqueles fatores de risco, diabetes, doença renal crônica, doença de tireoide, apneia do sono, DPLC, a gente tem que fazer um apanhado geral da história do paciente e ver quais são os fatores predisponentes que ele tem para a gente atacar cada um deles e diminuir a chance dele, se a gente for reverter, para ele voltar a TFA, ou às vezes só a gente tratando os fatores de risco ele pode evoluir para ritmo sinusal. Terceiro passo, bastante importante, talvez seja o tópico mais importante que a gente tem que avaliar no paciente com fibrilação atrial, é a terapia antitrombótica. Viu o paciente com fibrilação atrial, a gente tem que pensar imediatamente, esse paciente tem que fazer anticoagulação, esse paciente não precisa fazer anticoagulação. É a coisa imediata que a gente tem que pensar. Por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque a ausência de contração atrial no paciente com fibrilação atrial produz estase sanguínea e aumenta o risco de formação de trombos no ato esquerdo. Tá? O local mais comum de formação é o apêndice atrial esquerdo, a auriculeta, e o exame para detecção dos trombos no apêndice atrial esquerdo é o ecocardiograma transesofágico, tá, pessoal? O ecocardiograma transtorácico não tem sensibilidade para afastar a presença de trombos no apêndice atrial esquerdo. Então, a ausência de trombos ao eco transtorácico não afasta de forma alguma a presença de trombos. Tá? O exame de escolha é o ecocardiograma transesofágico. A complicação tromboembólica mais comum é o AVE isquêmico. Tá? Então, por isso a gente se preocupa tanto com terapia antitrombótica, porque o AVE isquêmico é um evento que vai causar piora da qualidade de vida, o paciente pode evoluir até para óbito, mas vai causar uma morbidade muito grande para esse paciente, então a gente tem que tentar evitar isso em todas as formas. Tá? O risco de AVC no paciente com FA é 3 a 6% ao ano, um risco bastante alto, e ele é 5 vezes maior do que o paciente em ritmo sinusal. Como é que a gente estima, então, o risco cardioembólico desse paciente? Para a gente saber quem a gente deve anticoagular. Então, para a gente avaliar isso, foi desenvolvido o score CHA-DSVAS, que foi validado, é um score
amplamente utilizado e é o mais indicado para a gente avaliar o risco cardioembólico do paciente com fibrilação atrial. O que a gente vai avaliar no score Chad-Vasque? Cada letra aí do Chad-Vasque ele está remetendo a um ponto que a gente tem que avaliar. Eu fiz aqui, as letras são em inglês, eu botei alguns em inglês que não tinham correspondente em português. Então C é de insuficiência cardíaca, de congestive heart failure. O H, hipertensão, o paciente ganha 1 ponto. Idade acima de 75 anos vai ganhar 2 pontos, porque aumenta o risco mais do que os outros. Diabetes, 1 ponto. Um AVC prévio ou qualquer tromboembolismo prévio, 2 pontos, que também mostra que esse paciente tem muito risco. Doença vascular, infarto prévio, placa de aorta, doença arterial periférica, ganha 1 ponto. Idade, 65 a 74 anos, ganha 1 ponto. Tá? Então, acima de 75 anos, 2 pontos. 65 a 74, 1 ponto. E esse último aqui, que a gente fala do sexo feminino, tá? Vai ganhar 1 ponto também, mas atualmente o sexo feminino ele não é mais considerado um fator de risco isolado. A gente sabe que as mulheres têm um risco tromboembólico maior se elas tiverem outros fatores de risco. Tá? Por exemplo, se for mulher, tiver hipertensão e insuficiência cardíaca, o risco de AVC embólico vai ser maior do que um homem com os mesmos fatores de risco. Mas se não tiver nenhum outro fator de risco, só pelo fato de ser mulher, isso a gente não vai considerar para anticoagulação. Tá? Então a gente fica assim. Se o Chad-Vasque for maior ou igual a 2 em homens ou maior ou igual a 3 em mulheres, indicação classe 1 de anticoagulação oral. Se o score for 1 em homem e 2 em mulheres, ou seja, um fator de risco além do sexo feminino, a gente vai considerar anticoagulação, a gente vai também anticoagular na maioria dos casos, se não tiver um risco hemorrágico grande. Classe 2A, uma recomendação um pouco inferior, mas também está indicado. Se o score for 0 em homens, não tiver nenhum fator de risco, e nas mulheres for 1, ou seja, nenhum fator de risco adicional, a gente não vai fazer anticoagulação. E a gente não vai fazer nenhuma outra droga antiagregante, não vai fazer clopidogrel, não vai fazer AS, não vai fazer nada disso. Tá? Não, os antiplaquetários eles não têm nenhuma indicação atualmente no contexto da fibrilação atrial. Então, ou você anticoagula com anticoagulante oral, ou você não faz nada. Tá? Como é que a gente vai proceder na FA subclínica? Os pacientes com FA subclínica que têm muitos fatores de risco para eventos tromboembólicos, tem um Chad-Vasque alto, acima de 2 nos homens ou acima de 3 nas mulheres, e tem episódios de alta frequência atrial acima de 24 horas, a gente pode considerar anticoagular esses pacientes, tá? Aqueles que têm um Chad-Vasque alto e episódios de FA subclínica com duração maior que 24 horas. E por outro lado, se a gente vai usar anticoagulantes orais, a gente tem que ver qual é o risco de sangramento que esses pacientes têm. Como é que a gente estima o risco de sangramento? Quem a gente não deve anticoagular? A gente vai ver que a gente não vai contraindicar a anticoagulação, mas esses pacientes vão ter que ser avaliados com mais frequência. Tá? A gente vai usar o score Hasbled, que é o mais utilizado atualmente. Da mesma forma, no Chad-Vasque, cada letra é um item que a gente tem que avaliar, cada um vale 1 ponto. Hipertensão, doença renal, doença hepática, AVC prévio, história de sangramento ou predisposição a sangramento, um INR alterado, paciente com mais de 65 anos e paciente com história de abuso de álcool ou de drogas. Tá? Os pacientes com score de 3 ou mais, eles têm um risco aumentado de sangramento. Então a gente tem que ficar com esse número na cabeça. O Hasbled é de 3 ou mais. Só que isso não contraindica, as diretrizes não contraindicam a anticoagulação oral nesses pacientes. Só a gente tem que avaliar esse paciente com maior frequência, ter um cuidado maior no acompanhamento da anticoagulação. E em alguns casos vai até contraindicar mesmo. Tá? Outros scores, a gente tem vários, tem o Atria, Orbit, o Hemorrhages, o ABC, o RIET, tem vários outros scores que podem ser usados também para estimar o risco hemorrágico do paciente com FA.
Então, falando especificamente da terapia antitrombótica, das drogas que a gente vai usar, a gente tem classicamente, para anticoagulação dos pacientes, os antagonistas da vitamina K, que é a varfarina, com os nomes comerciais Marevan e o Coumadin, na dose de 5 mg por dia. E os antagonistas da vitamina K, eles reduzem o risco de AVE em 64% e de mortalidade em 24% nos pacientes de FA quando comparado com AS ou nenhum tratamento. Então, a gente fala muito de novos anticoagulantes hoje, mas os antagonistas da vitamina K são drogas eficazes e a gente, com o advento de drogas mais fáceis de utilizar e com menos risco de sangramento, a gente acaba migrando para os novos anticoagulantes. Mas a gente tem que ter em mente que fazer a varfarina no paciente com fibrilação atrial é muito melhor do que não fazer nada. É um tratamento consagrado que deve ser utilizado caso o paciente, por algum motivo, não possa utilizar os novos anticoagulantes. Tá? Qual é a desvantagem? Por que a gente migrou com tanta facilidade para outras drogas e deixou de lado a varfarina, apesar dela diminuir tanto o risco de AVC, tanto o risco de morte no paciente com FA? Ela é uma droga que tem um intervalo terapêutico estreito, então se você deixar o INR um pouquinho baixo, o paciente não está anticoagulado de forma eficaz. Se você deixar subir um pouquinho o INR, ele pode sangrar. Então o intervalo terapêutico é estreito. Você tem uma interação importante com alimentos e outros medicamentos, como anti-inflamatórios, antibióticos, que alteram o nível de anticoagulação do paciente. Você tem necessidade de monitorização frequente do INR. Tem que manter o paciente com INR entre 2 e 3, é a indicação, e isso tem que ser monitorizado inicialmente toda semana, depois pelo menos uma vez por mês. Então uma medicação que demanda um acompanhamento mais de perto e tem realmente um risco maior. Tá? Agora, atenção, isso é bastante importante. Em alguns casos, a gente vai continuar mantendo esse paciente com varfarina. Tá? Quando é que a varfarina vai ser a droga de escolha? Paciente com próteses metálicas, tá? Paciente que fez uma cirurgia, colocou uma prótese metálica, paciente com estenose mitral reumática moderada grave, paciente com insuficiência renal grave, com clínice de creatinina abaixo de 15 ou que estejam dialisando, e na gravidez no segundo e terceiro trimestre, até a 36ª semana. Todos esses casos, a gente não vai poder usar os novos anticoagulantes e vai ter que continuar usando a varfarina. Tá? Quais são os novos anticoagulantes orais? Que eles não são drogas não dependentes da vitamina K. A gente tem duas classes: o inibidor direto da trombina, que é a dabigatrana, e os inibidores do fator 10A, que é a rivaroxabana, a apixabana e a edoxabana. Tá? Quais são as vantagens? Efeito previsível: você tem uma dose única ou duas doses, dependendo Você pode até ter que reduzir um pouco a dose, mas você tem um efeito previsível com aquela dose, não necessita de monitorização pelo INR e o risco de sangramento é menor. Isso é talvez o mais importante aí, porque a gente tem realmente uma maior segurança com essas drogas novas. Meta-análises que compararam os novos anticoagulantes com a varfarina mostraram que eles reduzem em 19% o risco de AVC ou embolia sistêmica, comparado com a varfarina, diminui em 51% o risco de AVE hemorrágico. Isso aí é o mais importante, o risco muito baixo, muito menor de hemorragia intracraniana, que é uma coisa terrível quando acontece, né? Diminui em 14% todos os sangramentos maiores, diminui em 10% a mortalidade, também comparado com a varfarina, só que isso aqui é bastante interessante, eles aumentaram o risco de sangramento digestivo, principalmente sangramento digestivo baixo, em relação à varfarina. Na maioria das vezes não foi um sangramento grave, mas é uma coisa para a gente lembrar que toda medicação, nem tudo é perfeito, né? Então os novos anticoagulantes aumentam o risco de sangramento digestivo. Então, vamos falar, pessoal, dos novos anticoagulantes. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, o dabigatran, que é o Pradaxa, dose padrão 150 mg 2 vezes ao dia. A gente vai reduzir para 110 mg 2 vezes se o paciente tiver mais de 80 anos, disfunção renal moderada, o clínico de creatinina entre 30 e 50 ml por minuto, ou uso de verapamil, porque o verapamil pode alterar ali a metabolização hepática
do Pradaxa, tá? Contraindicado com clearance abaixo de 30 ml por minuto. A gente vai ver que nos outros o corte é 15, só que no Pradaxa é 30 porque a excreção dele é 80% renal, todos os outros a excreção renal é muito menor, tá? Estudo que mostrou a eficácia do Pradaxa comparando ele com a varfarina foi o estudo RELY, que a dose de 150 mg foi superior à varfarina, diminui 24% a AVE isquêmica e morte cardiovascular em 12%, com o mesmo risco de sangramento. A dose de 110 mg ela foi não inferior à varfarina, com uma redução de 20% no risco de sangramento, tá? E não aumentou o sangramento do trato gastrointestinal. Outra droga, rivaroxabana, que é o Xarelto, a dose padrão de 25 mg dia, a gente vai reduzir para 15 mg dia se tiver disfunção renal moderada grave, um clearance abaixo de 50, contraindicado num clearance abaixo de 15, a excreção renal é só 33%, muito menos do que do Pradaxa. E o Xarelto é uma vez ao dia, tá? O Pradaxa é de 12 em 12 horas. O estudo que avaliou o Xarelto foi o estudo ROCKET-AF, que ele se mostrou não inferior à varfarina na prevenção de eventos tromboembólicos, mesmo risco de sangramento, e não houve redução da mortalidade, mas assim, o estudo mostrou que é uma droga confiável em substituição à varfarina. Outro uma droga um pouco mais nova é a Apixabana, o Eliquis. A dose padrão é de 5 mg 2 vezes ao dia, a gente vai reduzir para 2,5 mg 2 vezes ao dia se o paciente tiver dois dos seguintes fatores: idade maior ou igual a 80 anos, baixo peso, menor ou igual a 60 kg e uma creatinina maior ou igual a 1,5 mg por decilitro. Contraindicado também num clearance abaixo de 15, a excreção renal é 27%, parecido com o do Xarelto, tá? O estudo Aristóteles foi o que avaliou a Apixabana, a dose de 5 mg foi superior à varfarina na prevenção de eventos tromboembólicos, reduziu em 21% esses eventos, reduziu em 31% sangramentos maiores, não aumentou o sangramento do trato gastrointestinal e a mortalidade foi reduzida em 11%. Tá? A Doxabana, que é cronologicamente aí a droga mais nova, é o Lixiana, dose padrão 60 mg uma vez ao dia, o Eliquis é 2 vezes também, o Lixiana, assim como o Xarelto, é uma vez ao dia só. A gente vai reduzir para 30 mg dia se tiver peso menor ou igual a 60 kg ou um clearance de creatinina também abaixo de 50, ou uso de verapamil, quinidina ou dronedarona também, porque alteram a metabolização da droga. Contraindicado com clearance abaixo de 15, a excreção 50% renal, um pouquinho maior do que a dos outros, mas fica ali também muito menos do que a do Pradaxa, que é 80%. O estudo Engage-AF, time 48, foi o estudo que avaliou a Lixiana, e essa droga se mostrou não inferior à varfarina na prevenção de eventos tromboembólicos. Os sangramentos maiores foram reduzidos em 20% e a mortalidade cardiovascular em 14%. Tá? Todas essas drogas que a gente avaliou, que a gente conversou até agora, tanto a varfarina quanto os novos anticoagulantes, a gente vai dar preferência sempre aos novos anticoagulantes em detrimento da varfarina, se o paciente puder utilizá-los. Tá? Muitas vezes o custo é um fator limitante, porque essas drogas são muito mais caras do que a varfarina. Mas se o paciente anticoagular e o paciente tiver um sangramento, quais são as outras opções que a gente tem? Uma delas é a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo, a oclusão percutânea da auriculeta. Os estudos PROTECT-EF e o PREVAIL avaliaram um dispositivo ótimo, que é o mais estudado para esse tipo de procedimento. E nesses estudos, o procedimento de oclusão percutânea da auriculeta mostrou-se não inferior à varfarina, só que com uma taxa de complicações alta de 10%, que isso já se reduziu para cerca de 4% nas séries mais recentes. E os pacientes devem ser mantidos com AS clopidogrel por 6 meses, o que pode limita um pouquinho o procedimento em relação ao risco de sangramento. Quando é que a gente vai indicar a oclusão percutânea de auriculeta? Quando o paciente tiver uma classe 2B, paciente com FA e contraindicação aos anticoagulantes orais. Como eu falei, o paciente que geralmente essa contraindicação é porque você fez a droga e o paciente teve algum tipo de sangramento, principalmente o sangramento intracraniano, então você
não vai poder usar anticoagulantes, e uma boa opção é a oclusão percutânea da auriculeta, tá? Outra opção é no paciente com FA, que vai ser submetido à cirurgia cardíaca, e que você tem, principalmente nos que você tem alguma contraindicação ao uso de anticoagulantes, a exclusão cirúrgica da auriculeta é um procedimento que pode ser avaliado aí também, uma classe 2B, não é uma indicação consenso, tá? Poucos estudos disponíveis e você pode ter algum fluxo residual mesmo após o procedimento que pode aumentar o risco de AVE. Mas nos pacientes que forem ser submetidos à cirurgia cardíaca é uma coisa, procedimento a se pensar aí para diminuir o risco tromboembólico do paciente, tá? Algumas situações especiais aqui sobre anticoagulação para a gente pensar um pouco, tá? Algumas situações que a gente vai ver aí no dia a dia que são bem específicas e muitas vezes isso causa bastante dúvida. O paciente que vai fazer uma cirurgia, um procedimento invasivo e está em uso de anticoagulantes orais porque ele tem FA. Como é que a gente deve proceder? Isso aí vai depender do risco da função renal do paciente e do risco de sangramento do procedimento, tá? Então, a gente vê aqui nessa coluna aqui, da esquerda, né, a função renal do paciente, clearance de 80, caindo até 15, e aqui a gente vê a dabigatran, que a gente vai avaliar de uma forma, e os outros 3 a gente vai avaliar de outra forma. Por que a dabigatran fica separada? Porque ela tem uma excreção 80% renal, então a alteração da função renal influencia muito mais a dabigatran do que as outras drogas, tá? E se o procedimento, então a dabigatran, se o procedimento for de baixo risco, dependendo da função renal, quanto pior for a função renal, mais tempo antes a gente vai ter que suspender, 24, 36, 48 horas antes. Se o procedimento for de alto risco, um tempo maior ainda, 48, 72 horas ou até 96 horas se o clearance de creatinina for entre 30 e 50. Abaixo de 30, a gente não indica a dabigatran, tá? Nos outros anticoagulantes é abaixo de 15 só. A mesma coisa para eles, baixo risco. Em geral, para esses outros, a influência é muito menor da função renal. Então, a apixabana, rivaroxabana e a doxabana, se o procedimento for de baixo risco, basta a gente suspender 24 horas antes. Se o procedimento for de alto risco de sangramento, a gente vai suspender 48 horas antes. Fica bem mais fácil da gente guardar assim. Procedimento de baixo risco, 24 horas antes. Procedimento de alto risco de sangramento, 48 horas antes. Se for a dabigatran, e aí a gente vai ter que avaliar com mais cuidado a função renal, tá? Anticoagulação em pacientes com FA submetidos à intervenção coronariana percutânea. Isso gera todo dia dúvida. O paciente tem FA, está anticoagulado, ou às vezes a gente descobriu a FA durante a internação e o paciente infartou, colocou um stent. Como é que a gente procede depois? O paciente fez a S-clopidogrel e vai ter que voltar ao anticoagulante. O que a gente faz? A gente pode usar brilinta? Não pode? Quanto tempo a gente faz de clopidogrel? Quanto tempo a gente faz da S? Então, isso que a gente vai ver agora nessa parte. A primeira resposta, a resposta da primeira pergunta é que a gente não pode usar nem brilinta e nem o Efient, que é o ticagrelor e o prasugrel. Essas drogas elas não foram estudadas em associação com anticoagulantes orais. Então, o paciente que a gente vai anticoagular, a droga é clopidogrel, tá? Paciente com síndrome coronariana aguda, que colocaram stent, a gente vai fazer anticoagulação oral com mais clopidogrel por 12 meses. Lá no estudo CURE a gente sabe que tem que fazer a antiagregação desses pacientes por 12 meses. Então a gente vai deixar o anticoagulante oral e vai fazer o clopidogrel por 12 meses. O AS é que vai variar um pouco na nossa avaliação. Se o risco de trombose de stent for baixo e o risco de sangramento for alto, a gente vai usar o AS por 1 semana. Isso aí foi avaliado lá no estudo Augustus, que a gente pode ver com mais detalhes em outro momento, mas que ele avaliou os pacientes com anticoagulante, eles faziam clopidogrel e ele fez 2 braços avaliando com e sem AS. E nos pacientes do braço sem AS, a maioria usou AS pelo menos por 1 semana. Então, por isso essa recomendação ainda está vigente de deixar pelo menos 1 semana, não tirar totalmente o AS, porque nesse grupo os pacientes aumentaram um pouco o risco isquêmico, o risco de reinfarto de trombose existente. Então, pelo menos 1 semana, mesmo nos pacientes com risco de sangramento alto, a gente vai deixar o AS.
Nos pacientes em que o risco de sangramento é baixo e que o risco de trombose existente a gente avalia que é um pouco mais alto do que o risco de sangramento, a gente vai deixar o AS durante um mês. Como é que a gente avalia o risco de trombose existente? Isso aí é um pouco empírico, vai valer uma conversa com o hemodinamicista. Se a gente colocou stents mais longos, stents em bifurcação, stent em tronco da coronária esquerda, stent em vaso fino, e o risco de trombose é maior, então nesses pacientes vai valer a pena deixar um pouquinho mais de tempo. Se o paciente tinha ainda trombo visível, uma carga trombótica alta, então você vai ter que ser avaliado caso a caso. O que a gente tem que saber é que baixo risco de trombose existente, alto risco de sangramento, uma semana de AS, e um risco maior de trombose existente e um menor risco de sangramento, AS, por um mês. Se a angioplastia for eletiva, a gente vai reduzir o tempo do clopidogrel para 6 meses, tá? E a mesma coisa, com AS a gente vai avaliar uma semana ou um mês, de acordo com ponderando o risco de sangramento e o risco de trombose de stent, tá? Então, a angioplastia sinocoronariana aguda, volta o anticoagulante oral e o clopidogrel por um ano, e em alguns casos com alto risco de sangramento a gente pode até reduzir para 6 meses, mas a princípio é um ano, e aí o AS vai ser uma semana ou um mês, de acordo com o risco pesando o risco de sangramento, trombose existente. Na angioplastia eletiva, reduz o clopidogrel por 6 meses e a AS também uma semana ou um mês. E após 12 meses ou 6 meses na angioplastia eletiva, o paciente vai ficar só com anticoagulante oral. Tá bom? Como é que a gente vai voltar à anticoagulação desse paciente, o paciente que apresentou um AVE? O paciente tem FA, às vezes a primeira internação, a primeira vez que o paciente descobre que tem FA é após um AVE isquêmico. Esse paciente vai ter que ser anticoagulado. Então, como é que a gente vai proceder nesses casos? Não há necessidade de anticoagulação plena com heparina de baixo peso ou uso de AS logo após o evento agudo, senão a gente pode voltar direto com o anticoagulante oral, tá? Se o paciente tiver em uso de varfarina, a gente vai trocar para os novos anticoagulantes, que eles reduzem o risco de AVC. Se o paciente estiver em uso de algum novo anticoagulante, a gente vai ter que reavaliar a dose desse paciente e a aderência ao tratamento, porque ele fez um AVE isquêmico em vigência de anticoagulação, tá? A gente retorna a anticoagulação ou inicia para os pacientes que não vinham em uso ainda, entre 48 horas e 2 semanas, de acordo com a gravidade do evento neurológico. A gente tem uma avaliação pelo NIH-SS, avaliando a TC. Isso aí depois a gente vai ver com mais detalhes na aula mesmo de AVC. Mas quanto mais grave for o AVE isquêmico, mais tempo a gente tem que deixar o paciente sem anticoagulação nenhuma, porque há sempre um risco de transformação hemorrágica. Então, se o paciente teve só um TIA, a gente pode voltar à anticoagulação um dia depois. Se o AVC for leve, não precisa fazer TC de controle, 3 dias depois a gente volta. O AVC moderado, a gente faz uma TC de controle no 6º dia, se estiver tudo bem, pode voltar ao anticoagulante. E aí, no AVC grave, 12 até 14 dias depois, se a TC de controle estiver ok, a gente volta ao anticoagulante. Mas nunca, o que as diretrizes recomendam é que a gente não retorne o anticoagulante, não inicie o anticoagulante, nem com menos de 48 horas, nem com mais de 2 semanas, porque pode acontecer outro evento aí, se a gente deixar muito tempo sem o anticoagulante oral. Tá? E se o paciente teve um AVE hemorrágico, a gente só vai poder retornar a anticoagulação após 4 semanas e preferencialmente se a causa do evento foi identificada e corrigida. Isso é mais importante. Se a gente identificou alguma causa para esse AVE hemorrágico. Porque se o paciente teve um AVE hemorrágico e a gente não consegue identificar nenhuma causa, uma dose elevada ou algum evento, algum trauma, algum evento reversível, esse paciente provavelmente não vai poder mais anticoagular em tempo algum, entendeu? É um dos casos em que a gente vai, na maioria das vezes, mandar para o fechamento de auriculeta, porque esse paciente aí, em muitos casos, não vai poder mais fazer anticoagulação. Se o paciente teve um AVC hemorrágico em uso de varfarina, a gente pode trocar por um novo anticoagulante, que o risco de
o risco de AVE hemorrágico é 51% menor. Se o paciente estava em uso de anticoagulante, a gente vai reavaliar novos anticoagulantes, a gente vai reavaliar a dose. Se a dose estava certinha, a gente considera o fechamento percutâneo de auriculeta e não anticoagula mais esse tipo de paciente. Para terminar, como é que a gente vai proceder durante um sangramento no paciente em uso de anticoagulantes? Isso é bastante importante porque isso pode ser bastante difícil o manejo se o paciente sangra em uso de anticoagulantes. Pode ser uma situação potencialmente grave. Então é importante determinar o horário da última dose da medicação para a gente saber quanto tempo tem de efeito ainda da droga. Pedir ureia e creatinina para saber a função renal e avaliar quanto tempo a droga ainda vai estar circulando. Hematócrito e hemoglobina para avaliar a gravidade do sangramento e contagem de plaqueta, que pode ser se o paciente tiver alguma plaquetopenia, pode ser um agravante aí. Hemostasia local, quando possível. E de acordo com a gravidade do evento, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode tomar de acordo com qual droga foi administrada, tá? Então, na varfarina, se o paciente está usando varfarina, teve um sangramento leve, a gente suspende a droga até o INR baixar de 2, tá? Se o sangramento for moderado, geralmente vai precisar de reposição volêmica, a gente pode precisar transfundir, e a gente tem que ficar mais atento e identificar qual foi a causa do sangramento. E aí já está indicada a vitamina K para reverter de forma mais rápida o efeito da varfarina. Sangramento grave, a gente vai poder usar o concentrado de complexo protrombínico, que é o Beriplex, plasma fresco congelado e avaliar a transfusão de plaquetas, tá? Se o paciente está em uso dos novos anticoagulantes, é um pouco mais complicado. Isso é que nem tudo é perfeito, né? A varfarina é uma droga mais fácil de você reverter quando o paciente sangra. Os novos anticoagulantes fica um pouco mais complicado, tá? Se o sangramento for leve, a gente suspende uma dose ou um dia, né? Nos pacientes que usam de 12 em 12, a gente suspende uma dose, e se for a medicação dose única, a gente suspende um dia. Se o sangramento for moderado, vamos fazer volume concentrado de hemácias e tratar a causa. Carvão ativado, se a ingestão tiver sido recente, 2 a 4 horas, para a gente poder eliminar, tentar diminuir a absorção da droga. E na dabigatran, tem a hemodiálise, pode ser um caminho aí, é efetiva nesses casos. Nas outras drogas não está indicada a hemodiálise. No sangramento grave, aí a gente vai considerar os antídotos específicos que a gente pode utilizar, drogas que inibem o efeito dos novos anticoagulantes, concentrados de complexo protrombínico, Beriplex, que tem uma função aí moderada, uma efetividade moderada, e avaliar a transfusão de plaquetas. Quais são os antídotos específicos para a reversão dos novos anticoagulantes? O Pradaxa, a gente tem o Idarucizumab, que é um fragmento de anticorpo, e nos inibidores do fator 10A, que são os outros, né, a Pixabana, Edoxabana e Rivaroxabana, tem o Andexanet alfa, que é o fator 10 recombinante. Tá? Essas drogas nem sempre estão disponíveis, são drogas caras, mas se o sangramento for grave e você tiver um antídoto específico, é bastante interessante usar, porque eles são eficazes em reverter essas drogas. Tá? Obrigado.